Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui nós vamos estudar o Fundo Garantidor de Crédito. Ao longo aí de todo o nosso curso a gente já falou bastante sobre os títulos que têm ou não têm garantia do FGC, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa entidade aqui, porque não basta apenas saber se há ou não tem cobertura do FGC, a gente também tem que saber o que é o FGC para responder as questões da Ambima. Então, vamos entender. O Fundo Garantidor de Crédito é uma entidade civil privada. Percebam que o FGC ele não é do governo. Esse é o primeiro ponto, que as pessoas tendem a achar que o Fundo Garantidor de Crédito ele é do governo. Ele não é. Ele é uma entidade civil privada, sem fins lucrativos, que ela foi criada com o objetivo de administrar mecanismos de proteção aos credores de instituições financeiras. Então, quem são os credores das instituições financeiras? Bom, os credores eles são os investidores, os agentes superavitários. São aquelas pessoas que colocam o dinheiro delas em instituições financeiras, em conta corrente, em conta poupança, em CDB, em LCI, LCA, ou seja, naqueles títulos que a gente viu. Eles se tornam credores porque eles têm uma obrigação de receber um crédito da instituição financeira. Então, o objetivo do FGC é de fazer uma proteção para essas pessoas. Cita-se que o propósito principal do FGC é o de contribuir para a confiança das pessoas no sistema financeiro nacional, além de ter como missão proteger depositantes e investidores até os limites estabelecidos pela regulamentação. É claro, porque a cobertura que a gente vai ver, e a gente já viu algumas vezes, do FGC, ela vai dar confiança para aquele cara que está colocando o dinheiro dele na instituição financeira, porque ele sabe que se a instituição financeira não fazer o pagamento, até determinado valor, o FGC vai lá e faz o pagamento. Isso passa mais confiança e reduz o chamado risco de crédito. Bom, qual que é então a proteção do FGC? Atualmente, o valor garantido pelo FGC, a chamada cobertura ordinária, porque a gente vai ver que tem a especial, é de até R$250 mil para cada pessoa física ou jurídica e para cada conglomerado financeiro. Sendo que, além disso, também é um limite global. Então, tem esse limite de até 250 mil por pessoa física e para cada conglomerado. E, além disso, ainda tem um limite global de 1 milhão para cada investidor em um período de 4 anos, contados a partir da data de liquidação ou de intervenção de uma instituição financeira. Ou seja, na prática, o máximo que o investidor pode recuperar no período de 4 anos é de até 1 milhão, considerando aplicações em diferentes instituições. Vale colocar que, especialmente nos casos dos DPGS, que são os depósitos a prazos com garantia especial, a garantia ela é de até 40 milhões. Atualmente, é a chamada garantia especial. Fica claro lá, quando a gente estuda o DPGE, que é a principal característica dele, uma delas, né, são duas, essa daqui é a de que o FGC, a cobertura ela é maior, é de até 40 milhões. São investimentos aí que demandam um pouquinho mais de recursos justamente porque ele tem essa cobertura maior. Bom, como é que funciona então? Pensa esse cara aqui, né, que está na esquerda, é um investidor. Aí ele tem um CDB e uma LCI em uma instituição financeira. Vamos colocar aqui que ele tem, por exemplo, 200 mil nesse CDB. Deixa eu só trocar a caneta. Ele tem 200 mil nesse CDB. Ficou meio feio, né? Vamos melhorar. 200 mil nesse CDB e 100 mil nessa LCI. Além disso, ele tem mais 300 mil nesse CDB dessa outra instituição financeira. Tem mais 100 mil nessa LCI, que é de outra instituição financeira. E ainda tem mais 50 mil nessa outra LCI da instituição financeira. Como é que funciona a garantia do FGC? Bom, nós vimos que ela é de até 250 mil por cada investidor, pessoa física ou jurídica, e por conglomerado financeiro. Essas instituições aqui a gente vai partir do princípio que elas não estão no mesmo conglomerado financeiro, ou seja, elas são instituições financeiras diferentes. Bom, então aqui, se essa empresa vir a falir, como a gente está se tratando apenas de uma instituição financeira, o cara ele não vai conseguir resgatar os 300 mil que ele tem aplicado nessa instituição financeira, ainda que seja 200 no CDB e 100 no LCI. Ele só vai poder recuperar 250 mil. Ou seja,
ou todo o CDB dele e uma parte do LCI, ou então todo o LCI e uma parte do CDB, é até 250 mil. A gente vai ver primeiro o limite dos 250 mil, depois a gente aprofunda aqui no limite de 1 milhão. Bom, continuando. Agora, além dessa instituição financeira ter falido, faliu essa outra aqui. Ou seja, ele também vai receber a garantia do FGC, mesmo que ele já tenha recebido aqui. Por quê? Porque essa instituição financeira ela é de outro conglomerado. E aqui a proteção também é de até 250 mil. Ou seja, ele vai receber pelo FGC até 250 mil dos 300 que ele tem. Então ele perderia 50 mil aqui, assim como ele também perdeu 50 mil aqui. E se essa outra instituição financeira falir? Bom, aí nesse caso aqui, o investidor ele vai também ter a cobertura de até 250 mil. Mas nesse caso, como ele tem um valor que é aplicado de apenas 100 mil, ele vai receber exatamente os 100 mil dele. Ele recebeu todo o valor. E o cara é azarado, né? Na outra instituição ela também quebrou. E aí ele vai receber apenas 50 mil, porque é o que ele tem aplicado, mas também tem a cobertura da FGC porque são instituições diferentes. Aí, bom, a gente percebeu aí que o limite de 250 mil, que é aquele por pessoa física e por instituição financeira, conglomerado financeiro, o investidor ele não conseguiu resgatar todos os valores dele por causa desse limite na instituição aqui na primeira, porque ele recebeu apenas 250, e na segunda, que ele também recebeu apenas 250, por mais que ele tivesse 300 mil aplicado. Já nas outras instituições, por se tratarem de instituições diferentes, ele conseguiu reaver todos os seus valores. Agora, além de ter olhado o primeiro limite, a gente vai olhar o segundo limite para ver se realmente dá para ser pago. A gente vai somar os 250 com os 250 aqui, isso daqui vai dar 500 mil. Vai somar os 100 mil aqui, isso daqui vai dar mais 100 e mais os 50k aqui. Isso vai dar um total de 650 mil. Eu pergunto para vocês, 650 mil está dentro do 1 milhão que ele tem de cobertura no período de 4 anos? Está dentro. Então ele vai poder receber exatamente esses valores que a gente colocou aqui. Agora, isso seria diferente, por exemplo, se a gente somasse todos esses valores aqui e eles excedessem 1 milhão. Daí, além de olhar o limite individual, a gente teria que olhar o limite global. E lembre-se, é 4 anos. Se o cara, aqui ele já resgatou 650 mil. Ele só vai poder nos próximos anos, se isso daqui tudo aconteceu em 1 mês, por exemplo, durante os outros 3 anos e 11 meses, ele só vai poder utilizar o FGC para receber esses 350 mil de diferença. Nota, então, que tem que cuidar desses dois limites. O cara não pode achar que vai sair distribuindo, por exemplo, 250 até 250 mil em cada instituição e que ele vai estar sempre protegido pelo FGC. Não, porque se acontecer de ter o azar de quebrar várias instituições ao mesmo tempo, ele só vai conseguir reaver até 1 milhão em 4 anos. Aí ele vai ter que esperar um pouquinho mais para reaver o restante dos valores. Daí, qual que é a data que ele leva em conta? Né? A data de liquidação ou de intervenção da instituição financeira. Se essa liquidação dessa instituição financeira aconteceu aqui em 1º/3, vai contar aqui, eu vou colocar até uma data, né, para ficar mais fácil aí para vocês visualizarem, 1/3/2020, ou seja, apenas lá em 1/3/24, que ele vai poder desconsiderar esses 250k aqui que ele recebeu como garantia. Daí de 650 vai diminuir 250, ou seja, ele vai ter um pouquinho mais de garantia, mas contados aí 4 anos depois da data de liquidação. Bom, quais são os ativos que estão cobertos pelo FGC? A gente já entendeu aí os dois tipos de limites que tem, que é aquele individual e depois o global. Agora a gente vai entender quais são os ativos que estão cobertos pelo FGC. E, na verdade, quando a gente já estuda os títulos de renda fixa, a gente já sabe aí a maioria deles que aparecem. Contas correntes estão cobertas pelo FGC, as chamadas contas de depósito à vista, cadernetas de poupança, letras de câmbio hipotecárias, letras de crédito imobiliário, LCI, letras de crédito do agronegócio, LCA, CDB, RDB, depósito mantidos em contas não movimentáveis por cheques, que aí engloba mais contas, e operações compromissadas. Ainda dá para colocar aqui, né, o DPGE, que
não é a garantia original, mas é a garantia especial de até 40 milhões. Bom, pessoal, assim a gente viu aí o que precisava ser visto do Fundo Garantidor de Crédito. Até uma próxima aula.